Fala galera, tudo bem? A semana foi basicamente toda com a história da Superliga tomando conta e até ofuscando uma semana de rodadas dos campeonatos nacionais também. E é curioso porque a semana se encerra, né, pensando aí numa sexta-feira, mas principalmente na rodada da quinta-feira, com a briga por Champions muito interessante no campeonato italiano, outros campeonatos também, mas especificamente aqui eu vou falar do campeonato italiano, que é uma grande ironia, né? Porque numa semana em que a gente acabou debatendo tanto o mérito da disputa por uma vaga em competição continental, com a ideia de ter vaga cativa, de ter lugar garantido, independentemente de resultado, de desempenho nos campeonatos nacionais, a gente olha para o campeonato italiano e vê uma disputa das mais interessantes. Então, no momento, faltando 6 rodadas para o fim do campeonato, são 4 times separados por 3 pontos e mais a Lazio que está atrás, mas tem um jogo a menos. E aí eu tô falando do segundo ao quinto, né, pensando das 4 vagas diretas para Champions. Então vamos lá. Milan, 66 pontos. Atalanta, 65. Juventus, 65. Napoli, 63. Lazio, 58, mas a Lazio tem o jogo atrasado com o Torino. Então a Lazio pode chegar a 61, o que deixaria aí 5 equipes dentro de uma briga bem interessante, né? Lazio, Napoli, Juventus, Atalanta e Milan, do segundo ao sexto, separados por 5 pontos se a Lazio ganhar o jogo dela. Então, é até legal a gente pegar o recorte do momento também, né? Pensar, Lazio e Atalanta vinham de 5 vitórias seguidas. Acabaram tendo essas sequências freadas no meio da semana, porque foram confrontos diretos, né? A Atalanta ficou no empate com a Roma já se distanciou um pouco, a Roma tá pensando também muito mais via Europa League, tem o Manchester United na semi pela frente, mas a vaga via Série A ficou muito complicada. Mas para a Atalanta isso interrompeu uma sequência de vitórias. E o outro confronto interessantíssimo da rodada de quinta-feira que foi entre Napoli e Lazio, que foi o 5-2 pro Napoli. O Napoli venceu 7 dos últimos 10 jogos no campeonato italiano, 7 vitórias, 2 empates e uma derrota. Ou seja, é um Napoli que também cresceu, e principalmente depois, se a gente olhar antes desse recorte, era aquele período em que o Gattuso estava bastante ameaçado no comando, chegou a ter o período ali em que muita gente falou, ó, do próximo jogo não passa e tudo. Então é um momento em que a gente olha para diferentes retratos mesmo. Se a gente pegar o recorte atual e olhar para essa disputa, o Milan ainda é segundo colocado. Mas o Milan de todos esses times, quem mais tem perdido pontos nas últimas semanas. Não por acaso ficou distante da Inter. E olha que foi uma semana de tropeços da Inter também, né? Com empates, quebrando aquela sequência de vitórias. Mas a Inter já tá com um título bastante encaminhado. Agora, do Milan para baixo, a disputa é muito boa, muito aberta e muito irônica. Porque ela envolve a Juventus, do Agnelli, um dos líderes do projeto da Superliga, um Agnelli que em anos anteriores aí chegou a falar que a Atalanta não tinha que disputar Champions, por mais que tivesse em fase avançada e tudo, porque não tem tamanho para isso, não tem história para isso. Aí lidera um projeto de Superliga e agora tá ameaçado pela Atalanta, pela Lazio, pelo Napoli. O Milan também precisa abrir o olho, né? O Milan teve essa semana a notícia da renovação do Ibra. Vai ficar para a próxima temporada. O Milan tem a frustração de ter ficado distante do título, porque foi a ideia do Milan durante parte da temporada, acho que acima das expectativas iniciais também, né? O Milan foi campeão de inverno, mas não era a expectativa antes da temporada começar, imaginar o Milan brigando por título, mas o fato é que tá tudo muito embolado. E para piorar ou para melhorar, se a gente for pensar, essa rodada agora, tem o confronto entre Milan e Lazio na segunda-feira. Aí, depois o Milan pega o Benevento, na rodada seguinte tem Milan e Juventus. E a última rodada do campeonato é entre Atalanta e Milan. Então assim, a gente vai ter confrontos diretos importantes. Eu peguei aqui só a tabela do Milan para ilustrar um pouco disso, porque o Milan vai ter aí 3 confrontos pesadíssimos olhando para essas 6 rodadas finais. A Lazio tem esse jogo a menos para correr atrás e são momentos muito diferentes dos próprios trabalhos também, né? A Juventus não conseguiu convencer ao longo da temporada, tá tentando evitar um desastre completo que seria ficar fora da Champions. O Milan seria uma frustração gigante ficar fora da Champions para quem já se distanciou da briga por título, que chegou a acreditar que seria possível em dado momento. Tem a Atalanta tentando se consolidar, já vindo de boas temporadas já há bastante tempo, mas tentando mais uma vez uma vaga em Champions depois de ir ao mata-mata da principal competição 2 anos seguidos. A Lazio, na temporada passada, sofreu muito com a volta da paralisação do campeonato, aquela maratona, o elenco mais curto. Nessa temporada, parecia também que não teria força ou regularidade para chegar lá.
conseguiu encaixar uma sequência, mas agora toma uma pancada do Napoli, o Napoli que também não parecia ter regularidade para isso, então tá uma briga muito legal, porque são tipos diferentes, características diferentes de jogo entre essas equipes, que não estão brigando por título, e que tem níveis diferentes de cobranças, mas uma briga direta por vaga para Champions, então estão todas essas 3 vagas, no caso, né, abertas para essas 5 equipes. Vocês podem deixar aí os palpites de vocês, inclusive, o que vocês imaginam. Até falando especificamente sobre a rodada da quinta-feira, Lazio e Napoli foi um confronto dos mais interessantes, né, porque se a gente for olhar, a Lazio bateu na porta do gol 2 vezes e logo na sequência tomou gols. Aconteceu no primeiro, que a Lazio reclamava o pênalti, e aí o VAR acabou marcando o pênalti da origem da jogada, que era pro Napoli. No terceiro, a Lazio tinha acabado de criar uma chance clara no contra-ataque. Sai o gol do Napoli fazendo 3-0. Aliás, alguns belíssimos gols, né? O gol do Insigne é um absurdo. A consciência para fazer aquela finalização no ângulo. Teve também o belo gol do Mertens. O Napoli esperando para não dar campo para a Lazio acelerar, porque quando a Lazio teve campo para atravessar de um lado ao outro, a gente viu, por exemplo, a velocidade do Lazzari, que tem sido impressionante, como tem sido difícil acompanhar nas arrancadas, né? Não só pela direita, mas por dentro, pela esquerda. Então foi um fator interessante no início do jogo. Depois o Napoli esperando para tirar esse espaço para a Lazio não poder acelerar, e pro Napoli, sim, poder sair, né, com o Zielinski ao lado do Mertens, no 4-4-2, o Zielinski centralizado à frente ali, ao lado do Mertens, com velocidade pelos 2 lados da linha de 4 no meio, e tentando evitar que a Lazio pudesse fazer o seu jogo de uma forma mais confortável. Roma e Atalanta também foi um jogo interessante, porque a gente viu adaptações, por exemplo, na posição do Cristante, que tem sido o zagueiro central no trio do Paulo Fonseca, dessa vez se adiantando para jogar à frente de 2 zagueiros, no momento de saída de bola, para quebrar um pouco a marcação da Atalanta e recuar os alas como laterais, porque aí geraria vantagem na saída de bola. Em outros momentos também, alternando isso dentro do jogo. Enfim, acho que foi uma semana de rodada do campeonato italiano das melhores. E é uma temporada muito boa do campeonato. E certamente a grande briga para essa reta final é essa briga por Champions. Não dá para saber o que vai acontecer, vocês podem ficar à vontade aí para palpitar. A briga contra o rebaixamento também tá interessante, né? A gente tem visto um crescimento do Torino nas últimas semanas. O Cagliari chegou a ameaçar, a esboçar uma recuperação quando o Semplici chegou, quando teve a troca do comando, mas depois já caiu de produção, agora teve a sequência de novo dando sinais de vida, a começar pela grande virada para cima do Parma. Então, o campeonato italiano tem essas 2 brigas bem abertas, mas em especial a briga ali por vaga na Champions, acho que tem tudo para ser uma das grandes atrações dessa reta final de temporada. Então eu achei interessante falar especificamente sobre isso numa semana em que a gente debatia o absurdo que seria não ter mais isso, ou pelo menos não dessa forma, né? De não depender dos resultados dentro de campo, dentro dos campeonatos nacionais, para abastecer a principal competição de clubes do continente, caso a Superliga tivesse sido aprovada. Enfim, aí tem vários vídeos ao longo da semana falando um pouco mais sobre isso. A briga por Champions também tá boa em outros lugares, e aí pode render vídeo mais pra frente aqui na Inglaterra, na Alemanha também, né? Até com um fator importante que envolve janela, se a gente for pensar no impacto que seria ou será caso o Borussia Dortmund não se classifique para a Champions, o impacto que isso pode ter nas finanças do clube e, consequentemente, no mercado de transferências, porque aí a abordagem tende a ser mais agressiva em relação a alguns dos jogadores mais valorizados do Borussia Dortmund. Enfim, são alguns assuntos aí que a gente pode tratar em próximos vídeos, o espaço está aberto, inclusive, para sugestões aqui embaixo. Um abraço para todo mundo, se inscreva aí, ative o sininho, deixa a curtida no vídeo. Um abraço, até a próxima.